Você muitas das vezes se sente como se estivesse patinando? Parece que você faz tudo aquilo que a vida espera de você e muitas das vezes você não sai do lugar. A sensação é que estou fazendo tudo certinho, estou trabalhando, estou correndo atrás, estou estudando, estou fazendo meus corre, estou fazendo tudo aquilo que eu preciso fazer, porém parece que eu não estou saindo do lugar. Estou numa relação, estou fazendo tudo aquilo que precisa de mim, mas parece também que essa relação não está engrenando, não está saindo do lugar. Bom, o vídeo de hoje é para você que muitas das vezes se vê dentro desse contexto. E se você não é essa pessoa, porém se conhece alguém, compartilhe esse vídeo, que com certeza terá grande relevância para a sua vida ou para a vida de alguém. Como vocês sabem, aqui no canal Momento com a Jaque, esse momento que eu sempre busco que seja de uma pausa, onde a gente sempre esteja na intenção de se conectar conosco mesmo. Nesse mundo tão corrido e agitado, onde a gente escuta o tempo todo, você precisa se conectar com o outro. E não tem nada errado nisso. Porém, aqui no Momento com a Jaque, eu sempre quero muito levar até vocês essa pausa, esse momento de se conectar com você. Eu venho trazer hoje um contexto, como vocês sabem, eu sempre busco aqui no canal linkar a inteligência humana com a sabedoria divina, porque para mim, sempre Deus está à frente de tudo aquilo que eu faço. Então eu sempre trago os contextos para poder falar das coisas que eu quero muito que chegue até o teu coração. Dentro de uma passagem bíblica que está lá no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus, junto com seus discípulos, estava ali pregando para uma multidão de pessoas e percebe-se que aquelas pessoas têm fome, querem comer. E os discípulos se veem naquela questão e não sabem como saciar a fome daquelas pessoas todas. Eu estou reduzindo, tá? Porque eu quero chegar no assunto que tanto é importante para esse vídeo. E diante desse cenário, eles chegam até Jesus e passam a situação. Mestre, nós não temos como dar alimento para todas essas pessoas. E Jesus simplesmente olha para o céu e pergunta a eles o que nós temos. E eles ali no meio daquela multidão encontram um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus simplesmente pega aquele 5 pães e 2 peixes e ao olhar para esse céu fala para ele, distribuam. E gente, aquela comida, aquela refeição alimentou toda aquela multidão e ainda teve sobras. Aí começa o nosso vídeo de hoje. Cristo trabalha com aquilo que nós temos e não com aquilo que nos falta. Essa é a provocação do vídeo de hoje. Com o que você está trabalhando na tua vida? Aonde está os seus olhos? Naquilo que ainda falta ou naquilo que você tem? Muitas das vezes esse milagre, essa tanta coisa que a gente espera na nossa vida não está acontecendo porque desde manhã eu começo a olhar para aquilo que me falta e eu não abençoo e glorifico e agradeço aquilo que eu tenho. Porque a gente já percebe ali na palavra de Deus, que eu sempre estou linkando o canal com ela, que o milagre acontece quando eu abençoo, quando eu agradeço pelo que eu tenho, mesmo que seja pouco. Mesmo que hoje, olhando para a tua vida, você veja muito mais problema do que solução. Mas como esse cenário muda? Olhando para a solução e não para o problema. Porque Deus é aquele que trabalha com o que nós temos, não o que nos falta. E de repente a gente se encontra nessa situação de patinar, porque desde de manhã eu começo a olhar para esse dia, para a minha vida, e observo somente aquilo que está me faltando. Eu não observo as conquistas que eu tive, a pessoa que eu me torno melhor a cada dia, até então porque o intuito sempre é esse. Tanta coisa boa que anda acontecendo em minha volta, a família que você construiu, o trabalho que hoje você tem, os estudos, a história que hoje é diferenciada, de repente, de tanta conquista que você teve mediante aos seus pais, tanta coisa boa que eu tenho certeza que acontece na tua vida, mas muitas das vezes a gente quer sair desse movimento de patinação olhando para o que falta e não olhando para o que nós temos. Então, hoje a nossa reflexão é essa, pegando esse contexto bíblico e vendo que realmente a virada de chave é olhar o que eu tenho na mão hoje, não o que me falta. Eu volto a repetir, porque isso precisa entrar não só dentro da minha mente, dentro do meu coração, para que isso aconteça na minha realidade.
Eu preciso entender, ao acabar esse vídeo hoje, sentar, parar e pensar, olhar e ver realmente muitas questões a ser resolvida, mas o que eu tenho? E eu trabalho com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, com as possibilidades que eu tenho. Muitas das vezes a gente quer algo que está fora das nossas possibilidades. E daí vem as questões que nos limitam, que nos pausam. Então, ao olhar esse exemplo que nós temos na palavra de Deus, que você hoje possa refletir um pouquinho sobre isso. Não é olhando para o que te falta que você vai sair desse momento de correr e não chegar a lugar nenhum. Como você vai começar a resolver alguns problemas, já deixo aqui a dica, mediante ao que Cristo trouxe para nós, é olhando para o que você tem. A solução, muitas das vezes, vem mediante aquilo de bom que está acontecendo na sua vida, não realmente aquilo que está faltando. O nosso pensamento, ele muitas das vezes, nós temos aí mais de 70 mil pensamentos por dia, e se a gente deixar, nossa mente nos domina de tal forma que a gente passa o dia inteiro pensando na falta. E essa escassez não me faz dar o próximo passo. Então, aprendemos no vídeo de hoje, nesse momento com a Jaque, que o segredo está de eu sair desse momento de patinar e ir para um momento, um passo acima, um degrau acima, é olhando para aquilo que eu tenho. Se até hoje você estava com esse olhar no problema, comece a virar essa chave olhando para a solução. E a solução está naquilo que você tem. Olhe para o teu contexto de hoje, veja o que está nas suas mãos, mesmo se seja poucas coisas diante das dificuldades, a graça, tudo vai acontecer de bom quando você começar a colocar o teu olhar naquilo que você tem. Que você pegue esse exemplo de hoje, um exemplo que Deus deixou aí para cada um de nós e que comece a colocar na tua realidade. A partir de hoje eu não quero olhar mais para a falta, não quero mais ser essa pessoa escassa, eu quero ser uma pessoa abundante, mesmo olhando para os meus 5 pães e para os meus 2 peixes. E eu te desejo de coração que no final desse vídeo, coloque aí nos comentários se você muitas das vezes já se viu essa pessoa que só olhava para o que falta, ou se hoje você já conseguiu dar esse passo de olhar para o que você tem. E se esse vídeo foi de relevância para você, que você possa curtir, compartilhar, para que outra pessoa que de repente só reclama, só olha para a falta, a partir de hoje possa olhar para aquilo que tem e quem sabe com isso, na vida dela, a escassez ser diminuída e essa abundância transbordar. Tudo é da forma que eu começo a olhar. O mundo muda quando eu mudo. Tudo de bom, é sempre um prazer estar com a sua companhia e sejam sempre bem-vindos ao Momento com a Jaque.